Fala bruxos, começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, sugiro que você se inscreva. Estou sempre postando aqui ótimas atualizações sobre a movimentação de preço e oportunidade de trade que você pode lucrar junto comigo. Então clica aí, ativa o sininho que você vai sempre ter ali o vídeo o mais rápido possível e ficar atualizado sobre as movimentações de preço mais relevantes aqui do mercado cripto, tá? Então vamos começar a nossa análise agora. Já entro aqui fazendo um comentário sobre o CPI de ontem, né? O que eu vi de mais relevante? Primeiro, eu não conheço nenhum trader profissional de sucesso que opera notícia. A notícia pura e simplesmente, vai sair o CPI, se vier acima de tanto eu vou comprar na mesma hora que sair o resultado. Eu desconheço traders bons, profissionais que fazem isso. Em geral, o trader ele espera uma primeira movimentação de preço, né? Aí você tem uma volatilidade para cima, para baixo, você cria um determinado range e aí muitas vezes o trader vai lá e faz um top fishing, um bottom fishing em relação àquela movimentação de preço, principalmente quando você traz muita volatilidade, quando você traz uma sobrevenda ou uma sobrecompra muito extrema. E aí você define aquele topo e fundo como uma referência de preço para você fazer o seu trade de mais baixo risco, com um stop menor. Então, assim, eu realmente não gosto de tradear notícia, e aqui ontem nós tivemos um belo exemplo de por que tradear notícia é muito falho, né? Quem vai tradear notícia fica, em geral, muito focado em olhar para um número em si, mas ele não vê todas as consequências por trás daquele número, né? E a gente vai discutir aqui um pouco. Mas o fato é, ontem nós tivemos dados negativos. O dado foi negativo para o preço, né? Por quê? Porque nós tivemos aqui uma inflação acima do que o mercado esperava. Então o mercado esperava uma inflação aqui mensal de 0,2% e veio 0,4%. Isso indica que o Fed vai ter que aumentar mais a taxa de juros, né? Um outro ponto é que o núcleo dessa inflação, que geralmente é a porção de bens e serviços que tem uma volatilidade menor, ela veio acima também do que o mercado esperava. Então, não só o CPI consolidado, como também o núcleo vieram acima do que o mercado esperava. E isso é negativo, deveria ser negativo para o preço, porque pela lógica de aumento de juros, você vai ter o Fed aumentando juros e tudo mais. Só que existem outras consequências aí que, na hora que saiu o dado, você não consegue saber. Você não fez um breakdown, você não analisou a fundo o que está dentro daquela composição de preço, né? E daquela composição de CPI. E aqui, o que tem de mais relevante dentro da composição desse CPI aqui é o fato de que o que está puxando esse CPI muito, em parte, é a questão de moradias, né? E para você controlar a inflação de moradias, muitas vezes você tem que gerar uma recessão na economia, porque é mais difícil de controlar essa inflação. E gerando uma recessão, aí o mercado tenta precificar que o Fed pode dar alguma ajuda, né, ao mercado, gerar alguma liquidez para o mercado, e assim isso seria positivo para o mercado, né? Então veja como que muitas vezes você fica focado demais em um número, mas esquece toda uma análise que tem por trás, e por isso, muitas vezes, tradear notícia é tão falho, né? Porque você acredita que o mercado vai para um lado, o mercado vai para o outro lado completamente diferente. Então, olha só, o que a gente teve ontem de concreto foi isso aqui. Saiu o dado, nós tivemos toda essa volatilidade aqui, né? Tivemos essa volatilidade aqui para cima, e toda essa movimentação de alta frustrou todo aquele pessoal que achou. Inflação veio acima, vou shortar. Só que também tem um contexto de análise técnica aqui, né, que a gente havia comentado. Tanto o Bitcoin como o Nasdaq estão em regiões de suporte, onde você tem uma determinada sobrevenda, divergência altista. Isso facilita você ter rompimentos falsos de suporte, tá? Então,
Onde que eu quero chegar aqui? Eu não gosto de tradear, eu não gosto de fazer trade pura e simplesmente por notícia, porque eu acredito que é falho. Eu gosto de ter uma metodologia que tem uma certa repetitibilidade, e em cima dessa metodologia eu vou aplicar ela e fazer uma boa gestão de risco. É isso que eu acredito como trade, beleza? Então, fora isso, o que nós estamos observando? Toda a alta de ontem já foi cancelada pela baixa de hoje, né? Então hoje o mercado digeriu melhor essa informação e agora já está gerando a movimentação de preço aí que pode ser o que vai nos dar possibilidades de operar no mercado. O padrão mais relevante que eu estou observando agora aqui nós temos uma região de suporte diagonal muito relevante, olha só. Essa região de suporte diagonal aqui, ela é bem relevante, ela já foi testada inúmeras vezes. Então, é uma região de suporte que a gente tem que ficar de olho. E eu estou de olho aqui, possivelmente, na formação dessa cunha descendente, né? Sabemos que cunhas descendentes são padrões que, quando rompem, têm uma maior probabilidade de romper para cima. Mas não é somente esse fato que eu queria citar aqui, né? Então, a gente tem, nesse micro aqui, a gente tem um padrão que tem uma maior probabilidade de romper para cima. Mas tem uma coisa muito interessante que eu queria discutir aqui. Olha só, se nós olharmos para o tempo gráfico de 3 meses, sim, vamos dar uma olhada no tempo gráfico de 3 meses. O que a gente está observando no tempo gráfico de 3 meses? Aqui nós temos, olha só, uma estrutura de tendência de alta muito clara, né? Nós temos aqui uma estrutura de tendência de alta muito clara. Fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente, leve consolidação, né? Muito comum você ver consolidações dentro de uma tendência de alta também. Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Ou seja, nós temos aqui sucessivas bases ascendentes, né, no tempo gráfico de 4 horas, no tempo gráfico de 3 meses. Isso desde 2008, né? E aí o que nós estamos observando agora, né? Agora o que nós estamos observando é o tempo gráfico de 3 meses também em busca dessa base de preço. E uma região excelente para formar essa base de preço são as médias de 12 e 26. Nós termos perdido aqui a média de 12 já não é um bom sinal, mas nós, em geral, esse espaço aqui entre as médias de 12 e 26 é um espaço muito utilizado, né, pelo preço para formar esses pullbacks. Olha só, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Esses fundos ascendentes foram todos criados em confluência com as médias de 12, né? Mas as médias de 26 também servem para essa finalidade. Então é esse espaço aqui que você tem que ficar de olho, tá? Então estamos vindo aqui testar a média de 26 e o topo anterior. Então quando nós temos uma tendência de alta, em geral a força compradora ela utiliza esse topo anterior como ponto aqui de referência para formar esse pullback, tá? Então tudo normal, olhando do ponto de vista do tempo gráfico de 3 meses, nós temos aqui essa região de suporte, que seria esse topo anterior, e temos também a confluência aqui com a média de 26 períodos. Se nós olharmos aqui para o grau de retração desse movimento, olha só, se nós olharmos para o grau de retração desse movimento, nós estamos chegando aqui em 0,618, né, que seria uma região de suporte interessante, né? Se nós tivermos aqui uma retração abaixo de 0,786, abre a possibilidade de nós formarmos aqui um pivô de baixa. Até 0,618, a gente ainda pode dar uma lateralizada aqui, uma consolidada para ter uma continuidade de tendência de alta, tá? Então a situação ela fica um pouco mais aberta quando você tem aqui essas retrações entre 0,5 e 0,618, tá? Então o que eu estou vendo é que não necessariamente a gente vai inverter a tendência no tempo gráfico de 3 meses, ainda está relativamente saudável do ponto de vista de retração, do ponto de vista de sustentação no topo anterior e na confluência com as médias de 12 e 26. Então, beleza. Se nós olharmos para o tempo gráfico mensal, o que a gente vê aqui? A gente vê uma tendência de baixa muito clara, mas existe algo muito importante nessa tendência de baixa. Olha só, a gente tem aqui, né? Se nós fôssemos contar pelas ondas de Elliott, né? Olha só. Aqui nós já temos nós já temos aqui as ondas 1, 2, 3,
4 e 5. Então, essa daqui já é a quinta onda de Elliott dentro dessa tendência de baixa. O que a gente sabe dessas ondas de Elliott, né? O primeiro é o princípio da alternância. Geralmente, quando a onda 1 aqui ela não é complexa, a onda 3 é complexa. Então, nós não tivemos nenhuma delas duas complexas, mas tudo bem, pode acontecer, as duas podem ser simples, né? A onda 3 aqui geralmente é a maior onda que tem, né? Porque geralmente ela tem uma onda estendida aqui dentro. Então, a onda 3 geralmente é a maior onda. E a onda 5, ela já é o finalzinho daquela tendência. E aí, depois dessa onda essa onda 1, 2, 3, 4, 5, normalmente você tem aqui um padrão, né, de retração num tempo gráfico maior. Então, você tem aqui uma onda ABC. Essa onda ABC no tempo gráfico mensal, se nós olhássemos para o tempo gráfico de 3 meses, ele seria exatamente a próxima onda de impulso, que nós não sabemos se vai gerar um topo descendente, é a maior probabilidade, mas a gente não sabe ainda, ou se vai gerar um topo ascendente. A maior probabilidade aqui é gerar um topo descendente, tá? Só que nós não sabemos se vamos perder o fundo anterior ou se a gente vai dar uma lateralizada aqui, uma consolidada. Então, esses são os fatos que a gente tem, né? Então, o que tem de relevante aqui? O que tem de relevante é que no tempo gráfico mensal, a gente está chegando no final, a gente precisa de um suspiro maior, a gente precisa de um ABC aqui para formar pelo menos esse topo descendente no tempo gráfico de 3 meses. Nada cai para sempre, nada cai para sempre. A gente precisa formar fundos locais. Então, isso é o que eu estou observando de mais relevante. Se nós olharmos para o volume de venda aqui no tempo gráfico de 3 meses, a gente pode ver aqui um volume totalmente descendente, o que conflui com uma onda de retração, né? Quando você tem uma determinada impulsão, quando você vem gerar essa onda de retração, o volume de venda na onda de retração, o ideal é que ele seja descendente. Então, nós temos um volume de venda descendente e que é muito positivo. Então, nesse patamar de preço, eu acredito que nós temos uma probabilidade maior de alta do que de baixa. Porém, essa probabilidade de alta não é que nós vamos inverter a tendência, mas sim que nós precisamos do que se chama de relief pump, que é uma determinada onda de retração, um pump de alívio da pressão compradora. Isso porque o ativo está trocando de mão em mão. Então, as pessoas que tinham que vender, já venderam, né? Muita gente já foi estopada, já vendeu aquele ativo. As pessoas que compraram querem ter um lucro um pouco maior. Então, nesse patamar de preço, você precisa de um determinado alívio da pressão vendedora, tá? Então, nós já temos aqui a formação da quinta onda, e se nós olharmos no tempo gráfico semanal, a gente percebe aqui também que nós estamos vendo aqui as ondas cada vez mais fracas. Olha assim, a gente tem onda 1, 2, 3, que é a onda mais forte, e aí aqui a onda 5 também já enfraquecida. Se nós olharmos aqui para o tempo gráfico diário, isso tudo se reflete lá no tempo gráfico diário. Olha só como é interessante. A gente vai fazendo o nosso estudo. Desculpa, aqui está no logaritmo. Botei aqui no gráfico regular. Então, olha só como é muito interessante. A gente vem fazendo o estudo lá do gráfico de 3 meses, vê a necessidade de formar um fundo ascendente, vê que esse fundo ascendente está conectado com o tempo gráfico mensal, vê que dentro da fractalidade, né, o tempo gráfico mensal é o fractal do tempo gráfico de 3 meses. Então, no tempo gráfico de mensal, a gente está formando uma onda 1, 2, 3, 4, 5, já está na onda 5, e a gente precisa desse alívio. A gente precisa formar um ABC para que essa tendência de baixa no tempo gráfico de 3 meses, realmente, se ela for inverter a tendência, ela seja uma tendência saudável. Não tem como a gente devolver todo esse movimento de uma vez só. Então, eu acredito que nesse patamar de preço, na forma que a gente está vendo o price action aqui,
existe uma maior probabilidade de a gente ter esse relief pump, que é um pump de alívio da pressão compradora, ou seja, a gente vai ter a pressão compradora entrando, do que uma continuidade de baixa sem formar pelo menos um topo descendente no tempo gráfico de 3 meses. Então, é isso que eu estou vendo como maior probabilidade. E qual que seria o reflexo disso no Bitcoin? O reflexo disso é que se nós formarmos aquele pivô de alta no tempo gráfico mensal, se nós tivermos esse pump no tempo gráfico mensal, isso vai se refletir no Bitcoin rompendo para cima esse padrão aqui, tá? E aí aqui não importa se isso é um triângulo descendente, se isso é uma cunha. O que importa aqui é o seguinte, nós temos essa LTB é extremamente importante para esse movimento. E uma vez que essa LTB for rompida com volume, a gente vai ver um movimento um pouco maior do Bitcoin de alívio também da pressão compradora, tá bom? Então é isso que eu estou observando. E eu junto isso com o fato de que o DXY está lá em cima. O DXY está em topo, a gente está com a sobrecompra no tempo gráfico mensal muito extrema. Então a gente precisa também de uma correção no DXY e isso seria um sinal positivo para o mercado de ações e para as criptomoedas também, tá? A dominância do SDT ainda continua aqui dentro dessa consolidação, né? Uma consolidação próxima de uma região de resistência, né? Isso geralmente é perigoso porque você cria essa região de consolidação próximo de uma região de resistência, é porque você vai romper para cima. Então, rompendo para cima não seria um sinal positivo para o mercado cripto, né? Se nós tivermos um rompimento para cima, pode ser um sinal de que o mercado cripto precisa corrigir um pouco mais antes da gente ter esse pump de alívio, né? Então, o que está em discussão aqui é quando vai ser esse pump de alívio, porque ele vai vir, é fato, tá? Dentro de um bear market, você também tem que formar esses topos descendentes e isso gera esse pump de alívio, tá? Então, é isso que eu estou observando de forma mais atenta, tá? É a possibilidade de nós termos um pump agora no curto prazo, porém, no longo prazo, o que eu estou observando? Olha só, esse gráfico aqui, ele se chama de Stick Price CPI, né? Que são os bens e serviços menos voláteis, né? Que tem maior dificuldade de ter uma variação de preço. Qual que é a inflação desses bens e serviços, né? Isso é muito relevante. Por quê? Porque quando você tem esse stick price muito alto, isso quer dizer que para você baixar ele, vai demorar um pouco. Porque, naturalmente, esse stick price é composto por bens e serviços que têm pouca variação de preço. Então, mesmo que o Fed aumente a taxa de juros, vai demorar para que isso gere um impacto nesse stick price, tá? Então, isso aqui é algo que está me preocupando um pouco também, porque se esse stick price está muito alto, isso quer dizer que pode demorar mais tempo para o Fed conseguir trazer a taxa de juros para o que eles queriam, né? O target deles que é 2%. Tá? A gente está muito longe desse target do Fed, né? Então, isso pode ser um mau sinal aí para as criptomoedas e para o mercado de ações também, se nós olharmos o médio e longo prazo. Então, qual é o meu cenário base aqui? O meu cenário base é curto prazo. Eu acredito que a gente pode ter um pump de alívio. Médio e longo prazo, acredito que a gente ainda pode continuar uma tendência de baixa, tendo em vista que os indicadores macroeconômicos ainda estão desfavoráveis para uma inversão de tendência, beleza? Então, essa é a minha análise de hoje. Esses são os patamares de preço que eu ainda estou de olho, né? E eu realmente acredito, não gosto de tradear notícia, estou de olho nessa movimentação de preço do Bitcoin. Bitcoin tendo esse pump relief, a gente vai ver também outras altcoins pumpando. E essa divergência altista aqui no tempo gráfico diário, ela está muito confluente com toda essa análise para a gente ter esse alívio aí de pump, tá bom?
Então essa foi a minha análise de hoje. Se você gostou, considere deixar o like. Se você ainda não participa do meu grupo de Telegram, eu mando quase que em tempo real todas essas movimentações de preço lá e depois consolido, obviamente, de uma forma mais didática aqui em vídeo, tá? Então é importante você ver os vídeos, mas também é importante você estar lá no meu grupo do Telegram. Então se você não está lá ainda, se inscreve aqui, vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Aqui a 2, tamo junto.